Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores e entender o complexo processo de como o modelo de inteligência artificial moderno é de fato construído. A ideia aqui é seguir toda a jornada de criação. Vamos começar pela arquitetura básica, passar pelo treinamento e chegar até os sistemas de segurança que mantêm tudo nos eixos. Então, vamos lá. Construir uma IA hoje em dia vai muito além de só jogar um monte de dados e uma máquina. É, na verdade, um processo com várias etapas. Tem o design, o ensino e, claro, toda a engenharia de segurança. Para guiar a nossa análise, vamos usar uma metáfora central, a de que estamos construindo um cérebro inteligente, peça por peça, do zero. Bom, o primeiro passo de todos é a arquitetura. Pensa nela como a planta baixa, o projeto fundamental de como a IA vai processar informação, especialmente a linguagem. Os modelos mais antigos, que a gente chama de redes neurais recorrentes, ou RNNs, tentavam resolver isso processando tudo um passo de cada vez. É como se estivessem lendo uma frase, sabe? Uma palavra depois da outra. Só que esse método sequencial era lento e tinha uma baita dificuldade para lembrar do contexto lá do começo de um texto muito longo. A grande virada, o pulo do gato, veio com os Transformers. Eles usam uma técnica chamada atenção, que permite que o modelo olhe para a frase inteira de uma vez só. O resultado? Modelos muito mais rápidos e poderosos. Certo. Agora que a gente já tem a planta baixa, o esqueleto do nosso modelo, a gente precisa educá-lo. Não adianta ele só saber prever a próxima palavra. Ele precisa, de alguma forma, entender os valores humanos. E isso é feito com um processo chamado modelagem de preferência. Basicamente, a gente ensina a IA a agir como uma espécie de juiz das suas próprias respostas potenciais, escolhendo a que seria melhor para o humano. E a forma como isso foi escalado é bem engenhosa. Os pesquisadores foram em fóruns públicos, tipo o Stack Exchange. Lá, quando um usuário dá um upvote, um voto positivo numa resposta, ele está sinalizando que aquela resposta é boa. Coletando milhões desses pares de uma pergunta e a resposta preferida, foi possível criar um volume de dados gigantesco para treinar a IA. Mas aí vem a pergunta: será que só adicionar mais e mais dados de preferência sempre deixa um modelo melhor? A pesquisa mostrou uma reviravolta bem surpreendente aqui. Acontece que, para tarefas objetivas, como achar um erro factual ou adversariais, para pegar respostas enganosas, escala funciona que é uma maravilha. Mas, quando a gente entra no terreno do subjetivo, onde o que importa é o gosto, o estilo, aí a performance para de melhorar, mesmo com mais dados. E o motivo principal para isso é que a preferência humana nessas áreas é muito influenciada pelo estilo e não só pelo conteúdo, pela substância da resposta. Por exemplo, como essa citação bem aponta, alguns avaliadores podem preferir respostas curtinhas, diretas ao ponto, enquanto outros gostam de algo mais longo, mais detalhado. Esse conflito de estilos acaba criando um ruído nos dados de treino, e esse ruído impede o modelo de aprender um padrão claro do que seria uma resposta melhor. Então chegamos num ponto crucial. Mesmo com uma arquitetura fantástica e um bom treinamento de preferência, ainda precisamos de uma espécie de consciência, um sistema que funcione em tempo real para evitar que o modelo gere respostas problemáticas. É exatamente aqui que entram os modelos de guardrail. Em vez daquela classificação simples de seguro ou inseguro, os sistemas mais avançados usam uma abordagem mais sofisticada. Eles criam uma terceira categoria, a de controverso, para aquele conteúdo que pode ser seguro ou não, dependendo totalmente do contexto. A grande inovação aqui é a mudança de foco. Em vez de checar a resposta só quando ela está pronta, a verificação acontece em tempo real. Esses modelos de guardrail em stream analisam a saída token por token, pedacinho por pedacinho. E essa capacidade de intervir e parar uma geração de conteúdo prejudicial no exato instante em que ela começa é hoje um requisito fundamental para as aplicações de IA modernas, principalmente aquelas que interagem com a gente em tempo real. Para fechar, vamos juntar todas essas peças, vamos ver como elas se encaixam para formar esse ecossistema complexo e interligado que é uma IA moderna. Então, recapitulando, a gente viu os 3 pilares: a arquitetura, que é a base para a compreensão, a educação, que alinha o modelo com valores humanos, e a consciência, que garante a segurança em tempo real. Mas o ponto-chave é que essas etapas não são isoladas, de jeito nenhum. Elas formam um ciclo de feedback constante. É um ecossistema vivo, onde os modelos de preferência guiam o treino e os guardrails checam a segurança. Tudo num processo contínuo de aprimoramento.
E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma questão fundamental para o futuro. Conforme a gente constrói sistemas em que uma IA avalia e refina outra IA, a pergunta sobre quem define o padrão inicial do que é bom, do que é preferível, bom, essa pergunta se torna mais crítica do que nunca.